Já. Ok? Boa tarde. Esperamos que todos estejam bem. E para nós é uma alegria podermos nos encontrar com vocês, mesmo que de maneira virtual. Então, nós estamos dentro da nossa rotina de uma reunião mensal, né? Então, estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês no início dessa tarde. O foco da nossa reunião hoje é um foco bem pedagógico, um foco de estudos, de aprofundar um pouquinho aquilo que foi trabalhado na reunião de ontem dos diretores, certo? Nós estamos num momento em que muitas decisões estão sendo tomadas. Então, ainda estamos num mar de algumas incertezas, né? Em vários aspectos da nossa vida e também nos aspectos profissionais, né? No que diz respeito à educação. Tá? Então, talvez, na reunião de hoje, nós não consigamos responder todas as dúvidas, não consigamos esclarecer tudo que vocês desejam e que também nós gostaríamos de já ter as respostas, tá? Mas achamos importante, sim, que a gente faça esse estudo e que, se for necessário, nós faremos uma outra reunião o mais breve possível, se tivermos outras definições, algumas alterações, tá? Dentro dessa perspectiva, então, hoje a gente vai falar um pouquinho de avaliação formativa, vai falar um pouco desse mês de agosto e vamos pensar um pouco nessa organização, uma vez que nós estamos, né, chegamos à metade do ano de 2020. Então, precisamos pensar em algumas coisas para que a gente possa se organizar e organizar os nossos profs com tempo e com tranquilidade. Então, na reunião de hoje, converso eu com vocês, né, que sou a gerente do ensino fundamental. A Carla, que é a nossa diretora pedagógica, também vem conversar um pouquinho. E também a Celita, que é a nossa diretora, nossa gerente, desculpem, do psicossocial, também vai conversar um pouquinho com vocês sobre essas questões que têm nos angustiado também sobre os estudantes. Ok? Lu, nossa pauta, por favor. Então, hoje nós vamos começar, né, com um agradecimento, vamos falar desse planejamento de agosto, de avaliação formativa, de busca ativa, das dicas para as famílias e também das nossas formações. Então, a primeira coisa que a gente quer hoje abrir essa reunião é com o nosso coração cheio de gratidão, de agradecimento aos nossos colegas que estão nos auxiliando e auxiliando quem mais importa nessa rede, que são os nossos estudantes. É por eles que nós existimos. Nós ficamos sabendo nas últimas semanas que temos muitos colegas que estão trabalhando de forma voluntária. Professores que tinham um CAGE, né, no início do ano e que não abandonaram suas turmas, mesmo não havendo mais a possibilidade de pagamento. Então, sabemos que temos professores de anos iniciais que estão dando conta das turminhas, gravando vídeo, mandando atividade, sem receber por isso, né? E também sabemos de professores de anos finais que, quando se deram por conta que na escola não haveria possibilidade de alguém substituí-los, que não havia ninguém com aquela área de formação, também se dispuseram a continuar enviando as aulas. Então, o nosso carinho e gratidão a vocês, que além de transmitir seus conhecimentos e suas experiências, souberam, né, nos apoiar em nossas dificuldades. Além desses professores que estão presencialmente ajudando, nós também temos uma eterna gratidão a todos que partilharam as suas aulas, que continuam partilhando, né? Hoje de manhã, no grupo de coordenadores, ainda uma coordenadora colocou várias aulas, né, ali no final da manhã, início da tarde, disponibilizando
né? Que, como ela disse, sim, tá russo, não vou usar bem a palavra dela, né? Mas assim, estamos todas assim e estamos precisando partilhar e nos ajudar. Então, assim, nossa imensa gratidão a todos, de coração, e vocês podem sim continuar enviando, né? Porque ainda temos, enquanto não voltar a questão da ampliação de jornada, enfim, a gente vai precisar desse banco de aulas e que a gente conta com a ajuda da rede. Muito, muito, muito obrigada. Certo? E a nossa pauta, então, hoje, de estudo, é a questão da avaliação formativa. Pode passá-lo? Nós voltamos aos estudos lá da Jussara Hoffmann, do Avaliar para Promover, e trazemos aqui uma citação dela, né? Observar, compreender, explicar uma situação não é avaliá-la. Essas ações são apenas uma parte do processo, para além da investigação e da interpretação da situação. A avaliação envolve necessariamente uma ação que promova a sua melhoria. Então, nós recebemos muitas solicitações, né? A rede está muito preocupada com essa questão da avaliação, não só a rede, professores, mas as comunidades também, né? Porque, como a gente disse no início, estamos na metade do ano e aí, né? Então, a avaliação, na perspectiva que a gente precisa trabalhar nesse momento, ela envolve isso, ela precisa necessariamente envolver uma ação que vai promover, que vai auxiliar para que aquele estudante que está nos demonstrando, que está sinalizando que não está aprendendo, de que forma a gente pode trabalhar, o que a gente precisa replanejar para que ele seja capaz de avançar e de ter sucesso nas suas aprendizagens. Então, o conceito que a gente traz para trabalhar hoje é o de avaliação formativa, que ela também é chamada de avaliação para as aprendizagens. E essa avaliação, ela tem o foco, então, justamente no processo de ensino e aprendizagem. Ela não tem aquela finalidade que a gente pensa, quando se fala em avaliação, o que a gente pensa? Já anota, prova, eu vou classificar, eu vou selecionar, porque avaliar também é isso, né? Mas não, a avaliação formativa, ela é aquela que está incorporada no ato de ensinar. À tarde, nós sabemos que temos mais professores de anos iniciais. Então, eu acho que para nós, professores de anos iniciais, essa avaliação formativa ela é muito clara, porque a gente passa muito tempo com os estudantes, né? Então, é aquele dia a dia, aquilo que a gente, olha, a letrinha melhorou. Ai, ele não sabia subtração, agora ele sabe. Aquele lá, ele não conseguiu ainda aprender adição. Eu vou ter que pensar em uma outra estratégia para chegar nisso. Então, eu não preciso necessariamente aplicar uma prova. No ensino presencial, eu uso muito a observação para fazer a avaliação formativa. Nesse momento em que a gente não tem a observação, os estudos monitorados são os nossos olhos lá nos nossos estudantes para que a gente possa ter esse feedback, esse retorno. Alguns autores também consideram que a avaliação formativa ela engloba outras modalidades da avaliação, né? Inclusive a própria autoavaliação, uma vez que ela se dá durante todo o processo educacional. E o caráter, né, principal dessa avaliação é justamente o acompanhamento dos processos educacionais, para que a gente possa ver, identificar o jeito de aprender de cada um, e aí a gente consiga, dentro do jeito de aprender de cada um, ver como que a gente pode auxiliar para que ele aprenda cada vez mais. E qual o objetivo, então? Para que a gente tem uma avaliação formativa? Ela pretende justamente aprimorar o processo de ensino e aprendizagem. Por meio de quê? Por meio dessas informações que são levantadas durante essa ação avaliativa. Então, a avaliação formativa, ela visa justamente detectar as dificuldades que aparecem durante a aprendizagem, a fim de eu corrigir, para depois, quando eu chegar naquela parte de avaliação mais formal, a questão das notas, das menções e dos pareceres, eu já ter conseguido corrigir algumas coisas, né, durante o processo de ensino e aprendizagem. Então, o foco dela é justamente no processo. E através dessa modalidade de avaliação é que a gente consegue perceber
se a nossa prática está adequada às necessidades dos nossos alunos. Então, claro que neste momento de distanciamento social é mais difícil. E aí a gente tem que rever muitas vezes o nosso planejamento. Bom, essas atividades que eu estou enviando, elas estão permitindo com que eu perceba o quanto o meu estudante está aprendendo? Eu acho que sim, então ok. Ou não, essas atividades, elas não estão me subsidiando, eu não estou conseguindo perceber a aprendizagem. Então, eu tenho que replanejar e pensar em outras estratégias para também ter esse feedback. Adiante, Lu. E quais são as características da avaliação formativa? Então, a mais importante, talvez, seja essa, né? Essa capacidade de gerar rapidamente quais são as facilidades e as dificuldades encontradas durante o processo de aprendizagem. É esse feedback, né, contínuo durante o processo que o estudante nos dá, né? Eu não preciso esperar lá um mês para aplicar uma prova para saber que o estudante não está conseguindo aprender. Então, claro, quem tem devolutivas semanais, o feedback é mais rápido. Quem tem devolutivas quinzenais, esse processo é um pouquinho mais lento. Mas a gente tem sempre que estar atenta ao que os alunos estão nos mostrando, que eles estão conseguindo aprender, o que eles não estão conseguindo e de que forma, então, eu posso replanejar, eu posso modificar a minha ação docente para corrigir essas dificuldades de aprendizagem, tá? Esses fatores internos da aprendizagem são muito levados em conta na avaliação formativa. E ela acontece, então, durante o processo e não no final dele, tá? O diálogo entre professor e aluno é essencial. E aí, como é que a gente está tendo esse diálogo neste momento? Bom, aí nós vamos ter que pensar que estratégias que a minha escola adotou para esse momento. Eu tenho estudantes que acessam online e tenho estudantes que acessam impresso, certo? Então, como é que a gente faz? Como é que eu me comunico com esses estudantes? Se a gente está usando uma plataforma com vídeos, com aula síncrona, ok, eu tenho ali cara a cara alguns, mas e aqueles que não têm esse acesso? Eu posso usar os bilhetinhos de incentivo, eu posso mandar recadinhos junto dos estudos impressos, e a gente pode também usar o WhatsApp e o Facebook, que a gente está vendo que são duas redes sociais que está tendo muito sucesso durante a pandemia para a entrega dos estudos monitorados. Aí a gente recebe aqui as ligações das profs. Eu sou obrigada a dar meu WhatsApp. Eu sou obrigada a gravar vídeo. Esse daí baixa a prof. Luana, de 6º e 7º ano, e quando eles me diziam, eu sou obrigada a fazer isso. Eu dizia, obrigado até a morrer. A única coisa que a gente é obrigado nessa vida é a morrer. O resto... Mas, neste momento, a gente tem que pensar em estratégias, sim. Como eu disse hoje de manhã, eu não me sinto muito confortável conversando com vocês assim, por live ou por Zoom. Mas é o que a gente tem. E até a Carla mexeu comigo, ela disse assim, não, mas eu te obrigo a fazer. E é claro, né? Porque de que maneira que a gente vai conversar se não for assim neste momento? Nós não podemos simplesmente não fazer reunião. Então, o que a gente tem conversado com esses professores, né? Olha, tu não quer gravar o vídeo? Então, que alternativa que tu vai dar? Porque a gente sabe que a gente já está trabalhando alguns conteúdos novos. A gente tem recebido muitas situações envolvendo a língua inglesa no 6º ano, que é uma novidade para eles, então eles têm muita dificuldade. Às vezes na família também ninguém sabe, ninguém domina, né? Então fica um pouquinho mais difícil. Então o que a gente sugere, tá? Para que essa avaliação formativa seja qualificada, a gente precisa ter um canal de diálogo com os nossos estudantes. Sejam as plataformas, mas também um outro canal para esses estudantes que não acessam as plataformas. E aí nós podemos marcar alguns horários. Vamos supor, na terça-feira, das 2 às 3, a prof do 1º ano B vai estar lá na escola, e aí os pais que tiverem alguma dúvida podem ligar para a escola e conversar com a professora.
né? Ou a professora não quer disponibilizar o seu número de WhatsApp, então pode usar o institucional da escola. E aí também ela vai, então, acessar esse WhatsApp nas quartas-feiras, das 3 às 4. E aí tudo isso vai da organização de cada escola, tá? Então são algumas alternativas que a gente está pensando. Tem escola que comprou um chip para cada professor, para dar um número novo, para não envolver um número pessoal. Então são estratégias que cada um foi criando, tá? Mas para que a gente precisa, sim, estabelecer alguns canais de diálogo para saber como os nossos estudantes estão, né? Além desses lá dos recadinhos, dos bilhetinhos, de repente no final do estudo impresso a gente deixar um espaço para que o estudante expresse como que ele se sentiu fazendo aquela tarefa, se foi fácil, se foi difícil, os pequenininhos podem ter carinhas para eles pintarem, se, né, se foi fácil, médio, difícil. Então são feedbacks que a gente pode pedir para eles, certo? E para que servem, então, esses resultados todos, já que não serve para fazer o boletim? Ele serve justamente para a gente identificar como que o processo de aprendizagem está acontecendo. As informações reveladas por esse tipo de avaliação permitem, então, um novo replanejamento, o ajuste, o redimensionamento das práticas pedagógicas, sempre pensando aqui em aprimorar as aprendizagens dos alunos, tá? Os resultados, então, da avaliação formativa, eles servem para apoiar, compreender, reforçar, facilitar e harmonizar as competências e as aprendizagens dos alunos. Ok? Podemos ir adiante? E aí a gente começa, então, a pensar também um pouquinho sobre os estudos monitorados. Tá? Então, logo que a gente teve a suspensão das atividades presenciais nas escolas, a gente logo pensou, né, em ensino à distância como sinônimo de aula online. Mas isso não é verdadeiro, né? Há diferentes maneiras de estimular a aprendizagem de maneira remota. E que se essas atividades conseguirem ser bem estruturadas, elas podem cumprir mais até do que uma função apenas acadêmica. Então, a gente pode, por meio dos estudos monitorados, sim, a gente está recebendo também relatos de boas práticas, nós temos lá nas conversações pedagógicas, nós recebemos também feedbacks dos diretores que em alguns lugares está dando muito certo. Então, a gente está vendo que sim, esse ensino remoto pode cumprir a função de promover a aprendizagem dos estudantes. Adiante. Então, as plataformas online, de aulas online, com vídeos, apresentações e materiais de leitura, não devem ser vistas como o único meio de ofertar o ensino remoto. É possível e fundamental diversificar as experiências de aprendizagem dos estudantes. E aqui na nossa rede é muito, 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 muito importante a gente pensar nisso. A gente precisa ter diferentes suportes e métodos. Porque não é porque o estudante tem acesso à internet que ele consegue acessar o Google Classroom. Porque ele tem, às vezes, só a internet lá do celular, ele não tem um Wi-Fi. E aí, da mesma forma, se eu mando vídeos por WhatsApp, se eu gravar um vídeo de 20 minutos, nossa, isso vai demorar muito para carregar. Vai gastar muitos dados. Então, é melhor eu pensar em 3 vídeos de 6 ou 7 minutos, porque eles ficam mais leves e é mais fácil para os estudantes baixarem e assistirem. Essa diversidade de suportes e métodos, ela pode contribuir para uma rotina positiva para as crianças e para os nossos jovens, porque isso é uma outra situação que a gente tem que pensar. A questão da família, ela é muito importante. Principalmente nos anos iniciais, a gente pode dizer que ela é fundamental. Uma criança de 7 anos, ela não consegue sozinha pegar um celular, entrar numa plataforma, localizar a sua aula e fazê-la, certo? Ela precisa de um adulto ali ao lado. E quem é esse adulto? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Nós temos que pensar que as famílias da maioria dos nossos estudantes está na linha de frente, certo?
E se não está trabalhando, se não está na linha de frente, é porque provavelmente perdeu o seu emprego. E se perdeu o seu emprego, isso também gerou um estresse emocional, psicológico e com certeza financeiro nessa família. E aí, como é que a gente vai lidar com todas essas situações? A gente tem que pensar sobre isso também. Tem uma colega nossa aqui que a mãe dela é prof da rede e ela recebeu um áudio de um aluno, né? Na verdade, ela era apoio na escola e como tinha uma turminha com CAGE, ela assumiu essa turminha. E aí, um aluno mandou o WhatsApp para ela. Prof, tu pode mandar mais áudio? Porque assim, ó, eu sei ler um pouco, mas essas letras aí do celular, eu não consigo ler. Eu tenho dificuldade. E assim, o meu pai trabalha o dia inteiro e ele me dá o celular de noite. E aí eu não estou conseguindo entender tudo. Então, o que ele quis dizer? Que ele só tinha acesso ao celular do pai à noite, que esse pai estava cansado e não ajudava muito ele. E aí, claro, quando a gente envia as atividades e no celular, às vezes a gente não se dá por conta que não usou a letra caixa alta, né? Que não usou a letra palito. E aí a criança que está no processo de alfabetização tem dificuldade com essa letra. E aí nós recebemos alguns relatos, né? Uma mãe que me contou que ela tem 2 filhos, um no segundo ano e um no terceiro ano, em escolas da rede municipal. Ela trabalha o dia todo e aí, então, à noite, ela ia pegando os meninos para dar conta das atividades que a entrega na escola dela é semanal. E ela disse, eu nunca surrei os meus filhos. E uma noite eu tive que me trancar no banheiro, senão eu ia surrar eles por causa das atividades da escola. E eu não posso fazer isso, ela me disse, né? Então, ela deu um jeito e comprou um outro celular. Então, na família dela, a situação ficou resolvida porque ela consegue agora dar um celular para cada menino, senta no meio dos dois e vai ajudando eles com as atividades. Mas nem todos conseguem essa solução. Então, é importante que a gente pense, valorize essa família que está conseguindo ajudar, mas que a gente pense que tem alguns que não ajudam e não é porque não podem. Não é porque não querem, aliás, desculpem, é justamente porque não podem. Tem muito pai e mãe por aí fazendo bico, então a hora que aparece um serviço eles vão, e aí as crianças ficam por conta uns dos outros, e aí a gente tem que pensar também em estratégias para que a gente chegue a esses, certo? Podemos ir adiante? E nesse processo todo, né, com esses mais de 100 dias de afastamento, o que a gente percebe? Que mesmo à distância, nós, professores, somos fundamentais. Que um outro relato que a gente também ouviu outros relatos que, enquanto iam só as atividades, os filhos nem sempre queriam fazer, porque tipo era a mãe dizendo o que tinha que fazer. A partir do momento que, junto com a atividade, a criança teve acesso a um áudio da sua professora, mudou. Ah, mas agora é a prof que está dizendo que eu tenho que fazer isso. E principalmente nos anos iniciais, nós, professoras, somos muito mais importantes do que as mães, né? Nós, mães, saímos um pouco de cena. Não, a minha prof disse. Então, se a prof disse, isso é uma lei. Então, mesmo à distância, a gente ainda é protagonista nesse processo. Quando o assunto é ensino à distância, as pesquisas estão mostrando isso. O papel do professor continua sendo fundamental, continua sendo muito significativo. Senão acaba a pedagogia do chinelo, que a gente está vendo os memes ali, né, da criança lá, concentradíssima fazendo, e do lado aparece o que? A mãe com o chinelo na mão, pronta para o ataque, né? Então, a gente ri, mas a gente sabe que também estão acontecendo essas situações de violência. Então, por isso que o nosso papel ele é fundamental para que essa experiência à distância seja significativa e seja positiva, certo? E aí, no meio disso tudo, a Unesco também publicou algumas recomendações sobre o ensino à distância, tá? Nós aqui separamos algumas que achamos que são pertinentes ao nosso momento. Então, a primeira delas é que as escolas escolham as melhores tecnologias para a sua escola, de acordo com o seu sistema de comunicação e com a capacidade tecnológica de seus professores e de seus alunos. E, claro, não é da noite para o dia que a gente vira youtuber, né? Então,
Como eu digo, eu tenho uma dificuldade muito grande com a tecnologia. Se eu não tivesse aqui a Mari, a Lu me ajudando com os slides, passando tudo, eu estaria toda atrapalhada ou não teria slide. Porque eu não sei, não consegui ainda aprender tudo isso. Então, a gente também precisa de ajuda. Então, nós temos professores que precisam de ajuda e temos também estudantes que, né, a gente vê dos nossos filhos, as experiências que a gente tem mesmo com a escola particular, eles nunca tinham mandado um e-mail. Eles nunca, né, de vez em quando que eles postavam alguma atividade lá naquela plataforma. Agora, eles têm que trabalhar só com aquilo. Então, também foi uma adaptação para todos eles. E aí a gente tem que pensar nos nossos profs, mas temos que pensar na nossa comunidade. O que a gente escolher precisa ser inclusivo a todos os estudantes. Então, claro, a nossa rede está usando, ao mesmo tempo que usa a tecnologia, oferece os estudos impressos. Porém, mesmo assim, a gente está vendo que tem alguns estudantes que não estão acessando os estudos monitorados, certo? E aí nós também temos recebido muitas dúvidas. Ai, o que eu faço com aquela família que nunca acessou? Ou que veio buscar uma ou duas vezes? Eu faço ficar? E o que eu tenho que fazer? Então, por isso que hoje a gente tem a participação da Celita, que vai conversar um pouquinho agora com vocês, para explicar a atuação do setor do psicossocial e de como que a escola pode proceder quando os estudantes não estão vindo retirar ou acessando os estudos monitorados. Celita? Então, olá, boa tarde a todos que estão nos assistindo nessa live. Então, assim, para contextualizar um pouquinho do nosso trabalho, né? Então, nosso setor do psicossocial, ele foi constituído como setor de trabalho a partir de janeiro de 2020, sendo gerenciado por um técnico de serviço social. Atualmente, a equipe é composta por 6 assistentes sociais e 4 psicólogos nomeados e votados na Secretaria de Educação. E pensando nesse setor, para dar as diretrizes do nosso trabalho, a gente elaborou um protocolo orientador do setor psicossocial, que já foi disponibilizado no WhatsApp para todos os coordenadores. E pensando também no cuidado e acolhimento dos professores, da comunidade escolar, a gente elaborou um curso em AD na plataforma Moodle, que as inscrições iniciarão semana que vem, no dia 10, né? Que é o cuidado psicossocial na escola em tempos de coronavírus. E também elaboramos uma cartilha, né, para a comunidade escolar em tempos de coronavírus, que a gente vai lançar na semana que vem. Então, hoje a gente vai falar de um aspecto bem importante, que é a questão da busca ativa para os estudantes. Então, o isolamento social decorrente da pandemia do coronavírus Covid-19 impôs aos estudantes e aos professores o afastamento do espaço escolar. No município de Caxias do Sul, estão sendo fornecidos estudos monitorados como estratégia de acesso à educação, até que todos possam retornar à escola. No entanto, ao longo desses 4 meses de afastamento, diversas equipes diretivas têm solicitado o auxílio da equipe psicossocial da SMED para localizar os estudantes que não estão acessando as atividades disponibilizadas pela escola. Diante desse quadro e do agravamento dos problemas sociais nesse momento da pandemia, fomentar a busca ativa escolar para proporcionar a manutenção do vínculo entre escolas, alunos e suas famílias tem sido uma forma de acompanhar e estimular o engajamento de todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. De uma forma geral, a busca ativa significa levar o Estado ao cidadão. É uma forma de chegar às pessoas que não estão tendo acesso à escola e a outros serviços públicos. Ela pressupõe superar a postura passiva e esperar que a população busque um serviço, uma política pública ou um benefício, e desenvolver ações diversas que permitam identificar e acessar as populações mais vulneráveis. No contexto educacional, a busca ativa está prevista como estratégia para cumprimento de metas do Plano Nacional de Educação, tendo como maior objetivo garantir o acesso de todos à educação e enfrentar a evasão e o abandono escolar, principalmente no curso da pandemia do Covid-19. Nessa busca ativa, a escola tem papel fundamental, podendo contar com o apoio do psicossocial da Secretaria de Educação, para identificar alunos cujo rompimento do vínculo com a escola esteja ameaçado. Então, para entrar em contato com a equipe psicossocial, as escolas podem nos enviar a ficha psicossocial ou um e-mail para o psicossocialismed@caxias.rs.gov.br ou pelo telefone
3220, não, 3, não, qual é o telefone daqui? 3901-2323. Ah, é, 3901-2323, às vezes eu confundo com o da prefeitura. Então, o nosso ramal é o 218. Então, segue algumas dicas, né, de ação de busca ativa a serem desenvolvidas pela equipe diretiva e também pelos professores. O primeiro passo: realizar o levantamento atualizado das crianças e adolescentes que não estão acessando os estudos monitorados e, por isso, perderam contato com as escolas e também daqueles que não estejam desenvolvendo as atividades com regularidade. Para efetuar esse levantamento, é importante que haja um diálogo constante da equipe diretiva com os professores de cada ano. O segundo passo: iniciar as primeiras tentativas de contato com a família, telefonemas, envio de mensagens por aplicativo, redes sociais, entre outros. É importante que haja sensibilidade e empatia. Nesse contato deve-se não só informar sobre as atividades a serem desenvolvidas, mas, sobretudo, dialogar sobre os motivos, né, do distanciamento, da evasão, do porquê que essas crianças não estão, né, indo retirar os estudos, né, do estudante, sobre também falar um pouquinho sobre a situação atual do aluno e da família. O terceiro passo é mapear os serviços públicos, o BS, CRAS, serviços de convivência e outros equipamentos sociais relevantes, né? Ou associação de moradores, igrejas, líderes comunitários, organizações não governamentais, localizadas no território da escola e que podem auxiliar na localização dos estudantes e suas famílias. A escola já tem sua RAI constituída, ela é um importante aliado na busca e localização dos estudantes afastados da escola. O nosso quarto passo é contatar os serviços públicos e equipamentos sociais do território, para trocar informações sobre os estudantes e suas famílias e desenvolver ações conjuntas, reuniões, discussões de casos, visitas domiciliares. Essas ações devem abordar as causas desse distanciamento, né, das crianças, ou da evasão, do que não estão acessando neste momento, né, os estudos monitorados. E as providências que cada local deverá tomar para viabilizar o retorno à escola. No quinto passo, cada escola, mesmo após realizar todos os movimentos descritos acima, não obtenha êxito no retorno dos estudantes, pode encaminhar as situações para intervenção da equipe psicossocial da SMED. Para encaminhar as situações ao psicossocial, preencher a ficha psicossocial ou enviar um e-mail para o setor psicossocial através do psicossocial.smed@caxias.rs.gov.br. Importante que todos os movimentos realizados pela escola, nas diferentes tentativas de busca ativa, devam ficar registrados na ficha de cada estudante, além das ações descritas acima. Sugere que as escolas façam contato telefônico semanalmente com as famílias mais vulneráveis, a fim de acompanhamento e fortalecimento dos vínculos. Então, a gente sabe da realidade de onde vêm as nossas famílias, né? Dos territórios de onde elas vêm, dos bairros onde elas moram e das dificuldades que elas enfrentam no seu dia a dia. Muitas famílias não têm acesso, né, ao computador, e algumas, o acesso que elas têm é através do celular. E que muitas vezes a família só tem um celular, e que é para atender toda a família, que a gente sabe que as nossas famílias, elas têm um número grande de filhos, às vezes tem um, tem dois, tem três, tem quatro filhos, e nem todos conseguem, naquele momento, né, ter acesso aos estudos online, né. Então, a gente perceber as dificuldades que essas famílias estão enfrentando, que talvez também sejam as nossas, né? Que nesse momento, essa pandemia, ela também nos trouxe muitos questionamentos em relação a tudo aquilo que a gente acreditava, o nosso modo de ver e ser na vida, né? Então, a gente sabe que muitos dos pais das nossas crianças, né, dos nossos estudantes, perderam o emprego, ou mudaram de cidade, ou também foram contaminados pelo Covid, e estão passando por situações muito difíceis nesse momento, né? Então, na verdade, nós estamos aqui à disposição das escolas, da rede, do que for necessário que a gente possa estar auxiliando vocês. Então, um grande abraço para todos e estamos aqui. Até mais. Até. Tchau, tchau. Então, voltamos, né? Essa é a primeira vez que eu vou. Voltamos aos slides. Sim, por favor. A gente estava até comentando, né? Nós fizemos reunião hoje de manhã, e quando a gente repete à tarde, a gente fica meio na dúvida se a gente falou a mesma coisa, se... Então, também nos perdoem se as reuniões ficarem um pouquinho diferentes, né? A gente tenta fazer igual nos dois turnos, mas algumas coisas acabam saindo um pouquinho diferentes. Pode ir adiante, por favor.
Então, outra recomendação da Unesco é a questão da organização do calendário. E aí o calendário aqui é o que a gente percebe que sim, as escolas estão fazendo e divulgando principalmente pelas suas redes sociais. Porque com o nosso modelo gaúcho de distanciamento social, a gente fica meio maluco, né? Porque na sexta-feira sai uma bandeira, na segunda-feira sai uma outra bandeira, e a gente fica sem saber se é vermelha, se é laranja, se abre a escola na terça, na quinta, se abre o dia inteiro, né? Então, se para nós é difícil, às vezes, entender e acompanhar, a gente tem que sempre se colocar no lugar dos pais, né? Fica um pouco mais difícil para eles, muitas vezes. Então, é bem importante que a gente tenha isso organizado. Para nós, aqui na Secretaria, também é uma sofrência, faz a escala da bandeira vermelha, daí troca para a laranja, faz a escala da laranja, avisa todo mundo, né? Então, são novas rotinas, né? Nesse tempo inesperado que a gente está vivendo e que a gente vai se adaptando. Então, é bem importante a gente ter um calendário bem organizado, já, né? Para que a gente... Aqui a gente já tem o plano A, o B e o C, né? Porque sempre vai dar alguma coisinha, mas eu acho que isso as nossas escolas estão fazendo muito bem, porque a gente acompanha pelas redes sociais. No começo estava mais difícil, né? Que a gente recebia também muitas ligações. A escola está fechada, né? Então, agora isso já está mais claro também para as comunidades. E é importante também, segundo a Unesco, que a gente apoie pais e professores no uso de tecnologias digitais. Então, organize formações, orientações, né? Então, a Secretaria, desculpem, está oferecendo algumas formações, a Carla vai falar depois sobre elas. Tem algumas coisas previstas para o segundo semestre também, tentando envolver as tecnologias. E é preciso também que, sim, a escola ajude os docentes também com a questão das condições básicas de trabalho. Porque assim como nós temos estudantes que não têm internet, nós temos professores que não têm internet. E aí como é que faz? Uma professora me ligou outro dia aqui e disse assim, eu não tenho internet, eu tenho computador, o que eu vou fazer? Eu disse, vai para a escola. Ela disse, não posso mandar as aulas escritas à mão para botar no Dropbox? Aí eu perguntei para ela, mas quem é que vai digitalizar para ti? A tua diretora, a secretária? Não, né, gente? Infelizmente ou felizmente, não sei. Hoje a gente precisa da ferramenta tecnológica, mesmo que seja para os estudos impressos. Então, a escola também precisa, né, ajudar. E aí também, quando elas ligam para cá e perguntam, mas eu tenho que fazer um vídeo, daí a gente diz, olha, tudo bem, se tu não quer fazer o vídeo, como é que tu vai explicar para os teus alunos esse conteúdo novo? Mas eu não quero que o meu rosto apareça. Eu não sei lidar com isso. Bom, então, tem vários aplicativos, tu pode colocar um outro fundo, pode gravar só a tua mão, fazendo aquele exemplo. Eu participo de um grupo de professores de segundo ano no Face, tem professores de todo o Brasil, então logo no começo da pandemia, em alguns estados as profs foram, né, tiveram que dar aula síncrona. E não tinha quadro, não tinha nem onde comprar, porque estava tudo fechado. Então eu aprendi que dá para pegar uma folha de EVA, passar contact e transformar num quadro branco. Mas eu não quero mostrar minha casa. Então eu vou marcar com a direção da escola e eu vou lá e vou gravar minha aula lá na escola, na minha sala de aula, com os recursos que tem lá. Vou então filmar o quadro. Enfim, são coisas que a gente tem que aprender. Eu vou gravar um podcast, então, se eu não quero a minha imagem. Mas, sim, a gente tem que fazer alternativas, a gente tem que usá-las. E se a gente tem dificuldade, como eu tenho, a gente tem que contar com essa rede de apoio, que aqui eu tenho as minhas colegas, e vocês com certeza têm na escola professoras que dominam mais, que se sentem mais à vontade. E aí, né, tem os apoios digitais, que também são para isso, para ajudar as profs que não têm tanta intimidade, têm uma certa dificuldade com as questões tecnológicas, tá? E aí também os pais, né, gente, que podem, às vezes, não estar acessando algumas coisas porque não sabem como. Então, de repente, o pai vai lá e talvez você tenha que mostrar para ele como é que se acessa determinada plataforma, tá? Adiante. Outra coisa que é importante é a gente mesclar as diferentes abordagens e observar a quantidade de atividades. Aqui a gente atende uma ligação a uma mãe reclamando que temos muitas atividades. Aí tu desliga o telefone, entra outra ligação, que é outra mãe reclamando que nós temos
poucas atividades. Então, claro, não é no sentido de agradar as famílias, não. Mas é de a gente se colocar neste outro lugar, pensando que o acesso que eles têm normalmente é de um celular, tá? Então, se eu coloquei lá um texto de 15 linhas para uma criança de terceiro ano copiar, 15 linhas no celular vão gerar quantas linhas no caderninho do meu aluno? Quanto tempo ele vai demorar para copiar? Se eu mandasse para vocês ali no grupo um texto com 15 linhas para vocês copiarem, quanto tempo vocês acham que vocês iam demorar? E com que objetivo que eu estou mandando essa atividade? A cópia é importante? É. Mas agora a gente tem que, de repente, pensar no volume. Se, de repente, lá no presencial, eu passava 10 cálculos de adição e 10 de subtração, eu estava junto, eu estava circulando, eu estava mostrando. Um já estava lá no quadro refazendo. Agora eles estão sozinhos. Então, talvez, será que não é suficiente eu reduzir para 10 cálculos, 5 de cada? Porque é isso que a gente tem que pensar, né? O exemplo que eu disse para vocês, da mãe que ia surrar os filhos. E ela nunca tinha surrado eles. Então, a gente tem que pensar nisso. Porque nós, como mães, também temos dificuldade. Eu acho que até falei isso na outra reunião, que eu li uma postagem de uma colega de outra cidade que disse: a professora que habita em mim não habita a minha casa. Então, se é difícil para nós, imagina para as mães dos nossos alunos que não têm as noções de didática que nós temos. Então, é muito importante que se observe isso, tá? E que se defina regras com os pais dos alunos também. Então, a gente está fazendo as postagens e incentivando, né, que a família ajude, mas não faça pelo aluno. Mas eu até disse outro dia para uma prof, eu disse: olha, tá difícil, eu acho, achar um pai ou uma mãe que não tenha feito nenhuma atividade pelos seus filhos. Porque às vezes a gente chega num nível de estresse, num nível de cansaço que a gente pega e faz mesmo. Ou, qual é a diferença do pai e a mãe fazerem, ou eles ficarem dizendo letrinha por letrinha para a criança escrever. Então, a gente não tem, na verdade, como saber se a criança fez, se não fez, com que nível de ajuda que ela fez aquela tarefa. Então, a gente vai tentando, por meio desse diálogo, né, conversar com as famílias e esclarecer o que é dar o suporte, o que é ajudar e até onde essa ajuda pode ir. E aí tem muitos professores que estão criando testes, exercícios e estão conseguindo, sim, fazer algumas avaliações mais pontuais da aprendizagem, tá? Não temos como mensurar o quanto de ajuda tem. Mas, se ele pesquisou, bom, também é uma forma de aprender, né? Não podemos dizer que não. E temos também que cuidar com a duração das aulas à distância, tá? E dos vídeos. Muitos de nós estão fazendo cursos online. Nós também temos nos policiado para que as nossas lives não durem mais que 1 hora e meia. Porque a gente perde a concentração. É muito chato ficar vendo slide e ouvindo alguém falar. Então, nós também temos que pensar que as crianças têm um tempo de concentração menor que o nosso. O que eu disse antes, né, dos vídeos muito longos também, eles consomem muitos dados de internet, então é melhor mais vídeos mais curtinhos, tanto para a concentração quanto para os recursos tecnológicos. E as escolas que estão fazendo videoaulas, aulas síncronas, também que observem esse tempo, porque as crianças não conseguem se concentrar por muito tempo. Tá? Adiante. E nesse momento, o que a gente deseja? A gente sabe que não está fácil para ninguém, tá? Como nós falamos na outra reunião, nós estamos todos na mesma tempestade, cada um com o seu barco. E, de repente, até quem começou com um barco bem bom, lá no início da tempestade, esse barco já sofreu algumas avarias e não está mais tão fortinho. Então, a gente precisa, nesse momento, também se ajudar, se aproximar. E o nosso carinho, então, hoje para vocês vai por meio de um texto da Cora Coralina, que se chama Saber Viver. Hoje de manhã, como eu fui sabotada pelos meus slides, olha aqui, ó. Eu, como uma boa professora analógica que sou, trago meus papéis aqui e é assim que a gente está fazendo aqui, é assim que a gente sabe que vocês estão fazendo aí, e é assim que os nossos estudantes estão fazendo em casa. Então, que a gente aprenda um pouquinho com a Cora Coralina. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós,
mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes, basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa do outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Um grande beijo no coração de todas vocês, tá? E o que a gente deseja é que assim, ó, que vocês continuem, tá, nesse caminho dos estudos. Nós também estamos aqui à disposição. Nós temos uma equipe de assessoria que também está trabalhando por escala, mas que também está com seus telefones disponíveis. Nós estamos aqui na gerência, nós estamos aqui, né, no setor de eventos, o próprio pessoal do NTM, que também consegue dar um suporte para vocês, tá? Mesmo à distância. E falando em NTM, antes de eu me despedir, eu quero divulgar para vocês, tá, no Ofício Circular, a Semana de Conscientização da Exploração Infantil e Combates a Crimes da Internet, tá? Então, estamos hoje, né, acontecendo oficinas. Temos também na sexta-feira, às 10 da manhã, uma live, tá? Bem bacana com os nossos colegas André, que é da CIPAV, que vocês conhecem, o André Campos, e o Alexandre Corso, que é técnico em informática. Então, que vão conversar um pouquinho com os estudantes e com famílias, equipes, professores, né? Quem quiser, claro, estiver disponível, acho que vai ser um bate-papo. A ideia é bem essa, de ser um bate-papo sobre isso, né? Porque também as crianças e os adolescentes nunca estiveram tão expostos à internet como estão agora, né? Antes eles eram proibidos, agora eles são obrigados. E aí? Como é que eles estão navegando por tudo? Porque eles não estão só lá na nossa página, né? Eles vão fazer uma pesquisa, para onde é que eles vão? O que está acontecendo? Por que eles não querem abrir as câmeras? Enfim, então vai ser um bate-papo sobre isso, tá? E, além disso, vocês lembram do concurso de cartazes, né? Que o NTM sempre promove, mesmo à distância, tá? Vai acontecer nesse ano também. Então, tem todo o regulamento, tá? Ali no Ofício Circular. Deem uma olhadinha, divulguem, que eu acho que é bem bacana o tema, que é cidadania digital e emoções digitais. Então, como que a gente está lidando emocionalmente com tudo isso? E eu acho que os alunos vão nos dar um feedback bem legal nos seus cartazes, tá? Então, de repente, conversem com as profs de arte para estimular e para participar, certo? Nós estamos aqui com vocês e por vocês. Nos colocamos à disposição nos nossos ramais e nos nossos e-mails e no grupo também, tá bom, gente? Muito obrigada, um bom trabalho a todos. Mais uma vez, muito obrigada pelo que vocês estão fazendo. E a Carla agora vai conversar um pouquinho com vocês. Até mais. Me dá minha foto aqui. Boa tarde, todos os coordenadores da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul, professores, equipes diretiva e todos que estão nos assistindo nesse momento. A nossa intenção em promover lives é justamente alinhar reuniões, formações continuadas e pautas direcionadas de cunho pedagógico e funcional sobre os estudos monitorados nesse momento em especial, né? Nós recebemos muitas solicitações, pedidos de auxílio, especialmente para situações nas quais os estudantes entregam atividades em branco, não preenchem, ou mesmo não devolvem, não retiram. Não são poucos casos, são muitos, né, no contexto geral das 81 escolas, que merecem nossa ponderação nesse momento de falar de avaliação, né? Avaliação, num contexto normal, diríamos, ela é sempre motivo de inquietudes, complexidades, de diferentes pensamentos. No contexto de uma pandemia, de distanciamento social,
e de aulas não presenciais, torna-se ainda mais complexo esse tema, mas ele merece ser abordado. Então, após passado esse longo período de suspensão das aulas, de envio de atividades, nas quais nós começamos com passatempos pedagógicos, evoluímos para atividades disponibilizadas também no portal e conseguimos fazer com que muitos professores acessassem meios tecnológicos com seus estudantes, disponibilizando aulas. Nós temos, na rede municipal, uma equipe muito mista de atividades sendo oferecidas, né? Nós temos múltiplas formas, mas, de um modo geral, podemos dizer que o conhecimento está chegando a todos, em especialmente aos nossos estudantes, mas com esse todos tem que parar e ser pensado que temos uma minoria que ainda não conseguiu ter acesso. Então, esse todos é um sentido geral de que estamos conseguindo disponibilizar, veicular as informações, mas uma parcela mínima ainda não está acessando ou não realizando. As variáveis são múltiplas, né? Nós sabemos todos os contextos sociais, econômicos envolvendo. Tem criança que está em casa e está cuidando dos irmãos, os quais nós já temos contato também acionando as formas de atendimento às crianças. Nós temos outros que os pais estão trabalhando e as crianças não conseguem realizar as atividades sozinhas. Então, como avaliar? O que avaliar nesse momento? Que critérios podem ser considerados mais justos ou menos injustos nesse sentido, né? Muitas questões a gente percebe em provas e trabalhos que os professores nos comunicam que pais estão ajudando, estão fazendo. Como emitir julgamentos de valor nesse momento? Nós não sabemos se os pais escrevendo, as crianças não estão junto aprendendo. Nós não sabemos se a criança interagiu ou não com esse trabalho, né? É difícil mensurar, é difícil emitir qualquer parecer que não seja tendencioso ou que nos cause talvez algum estranhamento com o contexto familiar. Uma das alternativas que encontramos para apoiar a escola, o professor, foi criar os posts de apoio ao estudo, das famílias apoiarem, de dedicarem um tempo para a rotina, para a organização, mas isso é muito pouco perto do que é a vivência na qual vocês passam e estão se deparando, né? O que nós podemos dizer? Nós ingressamos, então, num longo momento de estudos, de atividades, de blocos de quinzenais sendo entregues, corrigidos, avaliados. Nós estamos agora, a Secretaria da Educação está norteada também pelo Conselho Municipal, direcionando momentos mais sistemáticos de avaliação. Ou seja, foi feita uma consulta aos professores, o Conselho Municipal fez a consulta, e a porcentagem maior, dentre uma das questões, era continuar por trimestre ou semestre. Então, foi apontado pela maioria dos professores a divisão em semestre. Isso nos leva a pensar numa periodicidade de semestre que nós já praticamente superamos, conseguimos vencer um semestre não presencial. Tivemos muito poucas aulas presenciais em fevereiro e março. Então, nesse momento, nós começamos a movimentar essa engrenagem de ensino-aprendizagem para processos de fechamento. Um fechamento que não é fechado, um fechamento que está aberto também a diálogos, mas que ele precisa ser organizado sistematicamente. Então, quando nós falamos que um semestre está em fase de conclusão, o primeiro, nós estamos falando no que envolve isso. O que envolve fechar um semestre. Se fôssemos na escola, no presencial, nós teríamos toda uma organização, uma estrutura, né, com os estudantes, com os professores. Neste novo momento, em que eu chamo de, parece uma outra dimensão, em que nós temos que nos colocar num outro tempo, num outro espaço, numa outra situação de discurso, para poder fazer minimamente a estrutura que nos permite organizar um sistema que prevê também a avaliação.
E essa avaliação na qual nós falamos é uma avaliação que faz parte do planejamento. Todo planejamento viável e eficaz, ele prevê a etapa da avaliação. Pois bem, nós estamos também nesse momento de avaliação. Se nós entendemos que a avaliação é processual, ela é contínua, ela é diagnóstica, ela já estava acontecendo antes desse momento agora, e ela continuará acontecendo. Porque nós não precisamos pensar estanque em dias específicos, em momentos específicos. Nós precisamos pensar ela a todo momento acontecendo. Só que chega uma hora em que nós precisamos organizar os dados, organizar as sistematizações e registrar. O que nós estamos desencadeando agora na rede municipal é esse processo de pensar agora como faremos essa organização do primeiro trimestre. Ou seja, nós, tendo agora a resposta dos professores pela preferência semestral, precisamos organizar, então, esse primeiro momento com possibilidades de avaliações mais com expressão de resultados, ou seja, para o fulano de tal que realizou as atividades, eu posso fazer um parecer descritivo, posso fazer a menção, ou que rege o que está previsto no regimento, né? Considerando aqueles detalhamentos que até então nós apontávamos para vocês colocarem nas avaliações, nos acertos, nos erros. Por que tudo isso? Porque a comunidade, os pais também devem estar pedindo para vocês, pelas falas, os relatos que nós temos dos professores, uma devolutiva. Eles querem saber como está meu filho, o que ele aprendeu, o que precisa mais, interações. Então, chegou um momento, ao nosso entender, de que podemos fazer esse processo avaliativo sistemático. Repetindo, não que ele não tivesse acontecido antes, mas ele organizado, intencional, planejado para registro de formações. A secretária ontem teve reunião com os diretores e falou num aconselhamento da importância do parecer descritivo, pelo olhar diagnóstico, pelo olhar detalhado, né? E pelo registro por meio da palavra escrita de todo o processo. É um aconselhamento. Caberá às escolas, né, se organizarem, verificarem, e se optarem por mudança, né, precisarão notificar a secretária, o conselho, os órgãos, ou seja, haverá uma abertura, um diálogo no regimento para aquilo que estava regulado e para a necessidade do momento. Se a escola optou por nota, no ano passado foi aprovado, está regulamentado, mas ela, neste momento, nessa situação circunstancial, entende que a melhor forma, seja o parecer, é só manter um diálogo e, claro, uma decisão do coletivo da escola, né, para ver só a observação que deverá ser pautada nisso aí. Mas há essa abertura, esse diálogo pelo contexto vivenciado. Então, as avaliações agora poderão assumir um caráter mais formal. Nós poderemos dispensar os próximos dias também para uma recuperação de estudantes que não realizaram, que não buscaram, ou outras formas e variáveis que aconteceram. Então, por exemplo, nós temos estudantes que não entregaram atividades e nem retiraram, outros que retiraram e não devolveram, outros que devolveram com respostas inadequadas, não corretas, mas aí nós vamos ver o que consideramos nesse momento. A tentativa do fazer ou o certo e errado. Lembrando da outra dimensão que nós falamos. Num contexto de prova, na sala de aula presencial, nós avaliaríamos o certo e errado. Hoje, a tentativa ou empenho de fazer e fazer sozinho é um olhar que pode ser pontuado também. Né? Então, são múltiplas variáveis que merecem ser discutidas entre os pares, entre a equipe diretiva, entre todos que estão se organizando nessa relação com o saber. Ou seja, que relação com o saber nós temos desta criança? Ela se engajou? Ela participou ou não? Se entregou tudo em branco? Será que é porque não entendeu? Será porque não quis, se negou? Porque existem os casos de eu me negar. Né?
não participa das aulas online também, nós sabemos que tem muitos que não estão mais participando, né? É culpa do professor? Não. E neste momento nós frisamos que não podemos, professores, assumir a responsabilidade da culpabilidade, da culpabilização ou de situações de fracasso escolar. São variáveis múltiplas, econômicas, sociais, de todas as ordens culturais que estão se atrelando aqui. E nós, na educação, não podemos nos culpar e nem assumir isso como um contexto único, né? Mas nós podemos o quê? Nós podemos olhar. Nós podemos apurar aquilo que vem, aquilo que está dito ou não dito para nós. Nós, professores educadores, que temos a sensibilidade para além do conhecimento escolar, nós poderemos entender e compreender o que está passando na aprendizagem. Então, esse convite que nós estamos fazendo com vocês, para organizar momentos, sim, talvez de conselho de classe virtual, talvez de paradas, de observações, de possíveis fechamento para os que conseguiram. Para os que não conseguiram, nós deixaremos em aberto. Nós deixaremos porque nós tentaremos até o último dia. E lembrando, se vocês pegarem a live que nós gravamos lá no início, na primeira nossa, nós dissemos ingenuamente que nós iríamos deixar tudo para o presencial, para fazer um diagnóstico, para fazer... Mal sabíamos nós que esse presencial não estava perto e nós não sabemos se o presencial acontecerá. Então, nós não podemos mais dizer, vamos deixar para quando voltarmos fazer isso. Nós vamos fazer o que é possível ser feito nesse momento, da forma que temos, nas condições que temos. Sabemos que tem escolas que não têm professores o suficiente, sabemos que não será possível fechar menções, pareceres de todos, sabemos que faremos o que for possível, o que for viável para esse momento. Só nós não podemos esperar o dia chegar, porque esse dia está longo. Então, tem comunidades escolares que já estão organizadas com tabelas de devolutiva para os familiares, que já estavam nesse processo independente da nossa organização. E que bom essa autonomia. Que bom, porque ela está respaldada naquilo que nós acreditamos. O nosso norte é a aprendizagem das crianças. E toda a questão burocrática está em função disso. Então, se a tabela da escola X é diferente da B, não importa. Nós não temos um padrão único, nós temos diretrizes comuns pedagógicas. E essas diretrizes, elas nortearão todas as escolas e apoiarão. Então, o que nós aconselhamos em termos de avaliação nesse momento? Que sejam oportunizados mais estudos de recuperação para os que não conseguiram até então, que sejam ofertadas instrumentos diferentes, que possa ser avaliado uma resposta, se for online, no chat, no WhatsApp, nas formas de comunicação que tenham também, que se um vídeo postado possa ser avaliado também, as múltiplas formas, não só a formal quando voltarmos, porque se voltar, como eu reafirmo, ele não está tão perto do quanto imaginamos. E da mesma forma, nós pedimos que seja, então, organizado esse processo de intensificação de estudos, de preparação para um fechamento do primeiro semestre. Tá? Então, de registros, da escola discutir e avaliar qual é a melhor forma, vamos manter o que temos, em termos de parecer, nota ou menção, precisamos alterar. Isso é importante ter esse diálogo, esse debate, em virtude da situação atípica. E que esse debate, claro, seja oficializado e discutido, oficializado para o Conselho Municipal e a Secretaria de Educação, porque nós vamos, na verdade, transgredir algo do regimento, mas essa transgressão está apoiada em aportes pedagógicos. Né? Nessa questão também, então, de nós não fecharmos possibilidade para os que ainda não conseguiram, mas de nós podermos avaliar, sim, quem conseguiu. E ir adiantando, e avante. Né? Quem conseguiu... Necessidade de entregar devolutiva para os pais, considero necessária, consideramos parte do processo de comunicação. Como que ela pode ser feita? Não mais como era, onde nós nos organizarmos, onde nós marcarmos
um vespertino, um sábado, presencialmente todos juntos, em turmas. Não, nós poderemos enviar por e-mail, poderemos enviar resultados pelo WhatsApp em PDF, poderemos enviar resultados agendados em escalonamento, obedecendo todas as ordens e protocolos da saúde, da vigilância sanitária, mas podemos sim fazer um pouco algo minucioso para os diretores, mas a gente falou que iríamos debater na profundidade mais com vocês. Então, nesse momento, nós iniciamos o debate de avaliação, ele não se encerrará aqui, mas as diretrizes estão sendo tomadas, então, nesse momento, vocês podem começar a discutir com os pares, dizer que podem ser feitas mais avaliações, e para quem já conseguiu, fazer a condensação, os fechamentos. Bom, essa é a primeira parte. A segunda parte são os planos de trabalho. Nós organizamos planos de trabalho no primeiro trimestre, né? Pensando que logo retornaríamos. Esse primeiro trimestre valeu como o primeiro semestre. Os planos feitos, nós não pedimos para refazer nada, eles se equivalem ao primeiro semestre. Então, se nós teremos 2 planos, 2 semestres, 2 planos. O do segundo semestre, que será provavelmente ou final de agosto ou início de setembro, né? Nós faremos eles online. Né? Pessoal, então caiu bem na hora boa de falar dos planos, né? Mas eu retomo toda a parte que foi falada e anunciada dos planos. Então, nós, tendo a definição de semestre, né, nós sabemos que os planos de trabalho, eles nortearão toda a ação do segundo semestre. Então, eles não podem ser feitos muito a longo prazo, não podemos deixá-lo tão longe, distante. Então, também nós, assim que definirmos
a data precisa do término do primeiro semestre, iremos para o segundo e com a elaboração dos planos de trabalho online. Então, essa é a grande proposta, de inovação, na qual, então, nós, no primeiro momento da nossa reunião, nós apostamos de ter os planos de trabalho online, entendendo que o tempo economizado no registro, que era um fim muito burocrático, ele vai ser otimizado para o planejamento das aulas, para a busca de atividades diferentes, para enaltecer aquilo que realmente precisa, que é a sala de aula. Então, né, nós estamos todos num mutirão muito grande para cadastrar. Nós iremos ver toda a forma de cadastro dos professores. Precisarão ser cadastrados 4.000 professores. Vocês, coordenadores, nos sinalizaram semana passada, né, de que também muitos não tiveram o login, então já estamos com ele. O que nós vamos fazer agora? Então, nós vamos levar o referencial curricular essencial para dentro dos planos de trabalho online. Levar ele, como eu digo, nós vamos destacar colorido, para vocês saberem. Por quê? Porque o referencial essencial, ele é temporário. É no contexto da pandemia e pós-pandemia, que pode ser mais de um ano na questão de recuperação das aprendizagens. Mas depois, o documento online ficará para todo sempre, imagino, né? Então, talvez depois possa ser reeditado ou deixado sempre as habilidades essenciais para nós sabermos realmente o que é o esqueleto do documento, ok? Então, nós vamos organizar com vocês o cadastro, nós vamos ver se precisaremos pedir para todos um e-mail e o nome, ou se nós vamos fazer o inverso de vocês, professores, todos se autocadastrarem. Nós, no próximo ofício circular, nós já entraremos com essa disposição orientativa. O que precisa ser dito é, planos de trabalho do segundo semestre serão online. Aí nós temos na escola o professor que opta, mesmo minoria, respeitaremos todas as formas e posições de entendimento, aquele que opta por fazer manual, fazer no Dropbox, ou onde for, né? Pode? Sim. O plano é da escola, é do professor, a forma que ele quiser. Mas entendemos que no universo de 4.000, acho que 3.990 vão querer online, né? Então, isso que importa, é nós conseguirmos avançar nessas questões que elas estavam parte do nosso comprometimento, de quando assumimos, e daquilo que sabemos que pode auxiliar. Né? Então, o segundo semestre pressupõe a organização de um novo plano de trabalho. Teremos dois apenas, certo? Isso é importante nós elencarmos. Vocês podem perguntando dúvidas aqui, que na medida do possível nós vamos esclarecendo, ou as meninas têm uma equipe aqui toda assessorando, do pedagógico, ou também no psicossocial, ou também no grupo. Isso é outra forma que quero destacar, a importância de nós mantermos o grupo do WhatsApp aberto às quartas-feiras. Isso é uma forma de respeito a todos os coordenadores, de as vozes dos docentes sendo aí transpostas e respondidas, né? A gente sabe que quando vocês nos perguntam, não são só vocês que estão com essa dúvida, são muitos outros que estão representados na pessoa. Então, na medida do possível, nós respondemos no dia, ou tão logo, uma vez que também envolve outros professores e outros setores. Então, assim, é importante mantermos esse meio de comunicação, no qual nós também dissemos que os seus professores precisam ter as comunicações com seus estudantes, nós também temos que ter com vocês, né? Isso é uma forma de minimizarmos o distanciamento e toda a parte que nós teríamos previsto se fosse presencial, né? Eu acho que, nesse momento, eu gostaria de saudar e agradecer toda a equipe da Secretaria da Educação, que está envolvida desde o primeiro dia da pandemia, que está junto comigo, com a secretária,
e não medindo esforços para além do natural e do possível, planejar e executar minimamente aquilo que devíamos de contrapartida para os professores, coordenadores. Então, as mesmas pessoas que vocês vêm fazendo lives, praticamente são as mesmas que fazem as formações, são as mesmas que fazem as escritas, o ofício circular, a correção, o planejamento, o café também, o atendimento na portaria, porque nós estamos em uma equipe reduzidíssima, pelas escalas, pelas bandeiras, mas essa saudação especial é que nada disso teríamos se não tivéssemos esse comprometimento do grupo. Então, eu permito-me saudar a todas e todos que estão aqui conosco, que não abandonaram nesse momento de tempestade. Né? Ninguém poderá descrever tudo o que está sendo vivenciado, mas nós não vamos nos desmerecer e vamos conseguir cumprir até o final aquilo que nos prometemos, especialmente com os planos de trabalho, com as avaliações. Né? Paralelo, então, aos planos de trabalho online, no qual nós nos dedicaremos imensamente para levar o referencial essencial para junto desse documento, porque nós ficamos nos colocando na escola, como é que o professor vai fazer? Ele está com o plano online ali com as bolinhas e ele está com o referencial essencial na mão. Um não estava dentro do outro, porque foram pensados em tempos diferentes. Quando nós pensamos o plano online, nós não imaginávamos nunca fazer um referencial essencial. Mas aí nós entendemos que nós podemos cruzar um com o outro, destacando, elencando, priorizando a essência, as habilidades prioritárias de aprendizagem que poderão, a meu ver, conduzir nossa prática também para muitos e muito tempo, né? Não só na pandemia. Então, paralelo aos planos, nós trabalhamos com outra frente de trabalho, na qual a assessoria também está muito engajada, que são as formações continuadas, as formações para professores. Nós estamos com várias formações acontecendo simultânea, outras abrindo, sendo lançadas, né, em contexto, assim, imediato, porque nós estamos, então, com a formação de bibliotecas, de educação especial, né? Nós tivemos mais de 110 inscritos para o curso de educação especial, com lista de espera, com uma carga horária de 120 horas, que equivale a meia pós-graduação. Então, os professores que estão engajados nesse momento de formação, que dediquem todo esse tempo para a sua autoformação, né? Não é para protocolos, não é para fins de certificado só, mas também terá, mas para uma aprendizagem auto-metacognitiva, de dedicação, de pensamento agora para a sua prática docente. Nós temos o curso, a formação para educação infantil, que está já na segunda edição, também com muitos inscritos, com muitas abordagens, priorizando interações, a brincadeira, os eixos 2 fundantes da BNCC. Então, toda essa formação está respaldada pelos documentos curriculares norteadores, pelas habilidades, pelo contexto da pandemia. Temos também formação sobre avaliação no contexto de ensino remoto. Teremos sobre alfabetização, que está já saindo do forno. Teremos sobre coordenadores pedagógicos, só que não tivemos ainda, porque somos nós que daremos, então nós temos que conduzir esse primeiro momento para pensar na parte 2. Temos também formação sobre tecnologias, o NTM, então, CIPAV, psicossocial, tudo isso vai estar para ser divulgado para os professores, e está sendo também, convidando-os a trabalhar nesse sentido, a buscar a autoformação e o conhecimento, né? São frentes de trabalho diferentes assumidas aqui para tentarmos, né, fornecer, seja aos professores, também aos estudantes. Nós agradecemos, como a Luana falou, as aulas oferecidas. Muitas aulas também foram feitas por nós, muitas. E nós nos solidarizamos essa atitude pedagógica dos professores que compartilharam seus saberes.
compartilhar suas subjetividades, suas individualidades com a educação, né? São momentos solidários que nunca mais esqueceremos. Então, essas questões de formação, atrelada à avaliação, memorial, atrelada aos planos de trabalho, tudo isso serão nossas linhas de frente nesses próximos momentos também pedagógicos, né? Por fim, retorno com vocês para dizer que ontem, na reunião de diretores, nós apresentamos, a secretária retomou a questão do memorial, né, junto aos diretores, falando da importância da sua elaboração e da sua execução e entrega. Por que apresento hoje para vocês? Não para vocês tomarem a frente disso, mas para vocês também ajudarem nos esclarecimentos que forem necessários, tendo em vista algumas dúvidas das escolas. O memorial, ele tem duas partes, né, na qual a primeira parte documental, ela é obrigatória para todas as escolas, e ela deve conter os registros de escalas, de entregas de atividades, aqueles posts que vocês divulgam nas redes sociais, chamando os pais para dia tal, conforme a bandeira. Não precisa ser tudo. Uma amostra de cada. Porque isso vai ficar pautado, documentado para fins de arquivamento histórico, de documentação, de patrimônio cultural. Teremos essa primeira parte ainda, fotos, documentos, tudo aquilo que vocês oportunizarem que merece ser ficado para fins de comprovação. Escala de professores, atas de reuniões. A segunda parte é o convite. A segunda parte é a autoria docente. Ela é subjetiva, ninguém pode obrigar ninguém a escrever poemas. Ninguém pode obrigar ninguém a escrever as suas emoções. Mas nós podemos convidar, nós podemos prestigiar e abrir esse espaço. Então, a segunda parte poderá vir texto, poderão vir narrativas de professores de escola. Tem escolas que vão ter um professor, tem escola que teremos vários. Então, não tem número mínimo e não tem regra de ABNT nesse momento. Temos convite para uma escrita livre, uma escrita reflexiva, uma escrita que narra esse percurso envolvido. Tem professores que querem deixar a sua marca, a sua lembrança por meio desse texto, né? O sentido está aonde? Naquilo que ficou. Se o sentido está na aprendizagem para o professor, o sentido também está no professor, do ensino que deu. Que professor eu fui antes da pandemia e que professor estou sendo agora. E que professor serei depois. Isso eu inventei também agora, mas poderá virar um texto. Ou seja, são reflexões filosóficas, epistemológicas, pedagógicas, que todas são bem-vindas, porque elas são o retrato daquilo que estamos percebendo, sentindo, interpretando. Então, primeira parte, todas as escolas entregam. A segunda é convite para as emoções. Isso não precisa, nós sempre falamos, ficar com o coordenador, pode ser somado a professores, diretores, vices, que podem se engajar na busca da documentação legal, né? Fundamentada histórica. E nesse sentido, né, nós manteremos contato com os coordenadores, provavelmente teremos reuniões mais pontuais com questões de registro, de definição de calendário. O Conselho Municipal se pronunciará, dando as devolutivas das respostas dos professores. Nós pedimos permissão para usar apenas uma resposta, que foi a de semestre, porque nós precisávamos para engrenar nas questões de orientação de avaliação, né? Sim, ficarão dúvidas, quem fará o registro daquele professor que não está assumindo a turma, porque era de CAGE. Tem escolas que têm apenas um, tem escola que tem vários. Portanto, nós teremos também que lidar com exceções. Tem escolas que poderão se organizar, fazer conselhos por Zoom, por Meet, virtual, tranquilamente. Tem outras que não poderão fazer da mesma forma, que terão que se reunir profissionais que entregaram os estudos monitorados para avaliar. Tem outros que precisarão esperar um tempo maior.
Ou seja, o tempo, nesse momento, ele não pode seguir uma diretriz rígida, única, estanque. O tempo estará a serviço das condições que temos, da que podemos e das viáveis para esse momento. Mas mantendo sempre o foco que nós precisaremos organizar as aprendizagens já consolidadas, olhar para elas e traduzi-las numa expressão. Essa expressão da melhor forma que a escola entender. Repetindo, se a escola entendeu ano passado uma forma, ela poderá ressignificar esse olhar. Né? Então, o tempo também estará a serviço das condições e das possibilidades. Da mesma forma, a progressão. Nós tínhamos previsto em regimento primeiro semestre, julho, talvez, definido. Tem escolas que conseguiram finalizar tudo, outras não conseguiram nem fazer a entrega, porque não teve a busca. O que fazer nesse dilema? Ampliaremos o prazo, deixaremos. Se o nosso foco é a aprendizagem, nós iremos atrás dela. Não importa o tempo mensurado anteriormente. Nós iremos atrás dela. Nós faremos as tentativas. Mesmo que precisaremos fazer um registro, uma observação, uma mensuração diferente. Né? Então, as progressões, sim, se conseguiram organizar e fechar, perfeito. Se precisarão de um tempo maior, só nos comunique que nós veremos e acompanharemos vocês. E, ao mesmo tempo, os estudos monitorados na etapa agora das próximas evolutivas já podem ser encaminhadas com propostas de avaliações mais formais, se não foram feitas. Inclusive divulgando aos pais. Nossa escola trabalhará de tal dia, com avaliações pontuais. Se a escola já se organizou em fazer, perfeito. Se a escola já se organizou em avaliar aquilo que foi também entregue antes, como instrumento avaliativo, ótimo. O que nós não podemos é ficar sem instrumentos de avaliação. Então, isso é equilíbrio, é um balanço dos professores com os materiais que têm e com os que precisam ainda ser realizados. Não há número mínimo de avaliações, não há regra de dizer que precisamos ter 3 instrumentos. Não, nós precisamos ter subsídios. E se não tivermos subsídios, nós esperaremos tê-los e tentaremos de todas as formas. Mas se mesmo assim não conseguirmos, nós vamos esperar o presencial para fechar. Né? Então, é nesse sentido que eu vou encerrando a live dizendo que todas as formas de tentativas ainda estão previstas e respeitadas. Na sequência, nós vamos disponibilizar um texto formativo para vocês, de embasamento teórico, metodológico, para ser usado tanto, tem especificidades para EJA, para ensino fundamental, porque ela, né, usa slides também, porque nós entendemos que vocês podem disponibilizar para o professor, como reuniões de estudo, de formação. Então, essa didatização do conhecimento, nós entendemos ser necessária, não só a fala aqui, mas também um material de subsídio teórico, né? Nós, na sequência, entregaremos para vocês compartilharem, né? Nós temos uma reunião da EJA na noite, com diretrizes, e na sequência apontaremos. Finalizo com um slide reflexivo, ponderado, e ao mesmo tempo para nós buscarmos a nossa identidade docente. Se não eu, quem? Se não agora, quando? Nós, professores, somos, sim, muito importantes na vida das nossas crianças, dos nossos estudantes. Nós somos, talvez, esse quem que está dando suporte emocional, que está dando condições de um adolescente, às vezes, que está enclausurado, dando apoio, muitas vezes, além da nossa área cognitiva, da nossa área curricular, apoiando, tentando entender o que está acontecendo na família. Nós estamos, sim, fazendo mais do que nossas competências pedagógicas, porque nós somos humanos, sensíveis, e nós estamos, sim, envolvidos com a causa e engajados nisso aí. Então, somos esse eu, esse quem que não desiste, não desistirá enquanto tiver um estudante a nos procurar. Nós
não desistiremos e não, de momento algum, nós vamos nos entregar e nos sentirmos, e esse é o apelo que eu digo, assim, não fiquemos desmotivados, mesmo com todas as situações, mesmo com as nossas olheiras, porque tem alguém ali esperando nós com o olhinho, se não todos, alguns, que querem a nossa participação, que estão esperando as nossas aulas, e que essa aula, muitas vezes, é a forma que tem de escapar dos problemas familiares, das situações nas quais cada um vivencia na sua casa, né? Então, é este o momento, é essa agora a hora, e somos nós, professores, que estamos nisso. Então, nosso respeito a todos os professores, nosso comprometimento com a educação é essencial. Quero dizer também, assim como agradecer a secretaria, agradecer os coordenadores pedagógicos, que estão, neste momento, nesse agora, nesse tempo, nessa condição, indo muito além das atribuições previstas no regimento, muito além daquilo que imaginávamos, que já era um trabalho complexo, a meu entender, e por isso, ter sido coordenadora, e toda a equipe aqui já foi, ajudou nós a nos colocarmos no lugar do outro, ajudou nós a entendermos o que precisaríamos, essencialmente, manter e o que daria para se dispensar. Se vocês olharem, nós muito pouco pedimos tabelas, registros, não que ele não seja importante e necessário, mas nós orientamos que tivesse. Nós não dissemos em momento algum, desfaçam esse registro que fizeram e façam nesse molde, nesse modelo. Porque nós sabemos o quanto do envolvimento dos coordenadores está no entrelaçamento professor, pais, alunos, com as crianças, na entrega da atividade, no olhar atento e cuidadoso para as atividades feitas, na sutileza em pedir professor, quem sabe você faz desse outro jeito, quem sabe, só nós sabemos a forma, né, como nos direcionamos, porque são nossos colegas, e ao mesmo tempo nos cabe a função, às vezes, de apontar caminhos. Então, nosso respeito a todos os coordenadores pedagógicos que estão exercendo um protagonismo inédito na educação, de Caxias do Sul especialmente, indo além das suas atribuições, né? Eu acho que o espírito humanizador e docente entrou e permeou nosso dia desde o início da pandemia. Então, o nosso respeito a todos. E nessas falas nós encerramos dizendo que continuamos à disposição e tentaremos focar naquilo que realmente precisa ser feito, naquilo que nós não podemos deixar de lado, mas tudo que não for a essência ficará guardado para outras ocasiões. Nós focaremos no possível e no viável e no necessário. Então, muito obrigada, um bom trabalho a todos e desejamos, assim, que a parceria e tudo que vocês precisarem, nós estaremos à disposição. Muito obrigada.